Você já ouviu uma história tão surpreendente que mudou completamente a forma como você enxerga a vida? Uma história que desafia tudo o que você pensava saber sobre coragem, fé e propósito? Hoje, quero compartilhar com você uma das narrativas mais fascinantes da Bíblia, a história de Esther. Prepare-se, porque essa história vai deixar você sem palavras e com o coração cheio de inspiração. Mas antes de começarmos, eu quero que você faça uma pausa e pense em um momento em que tudo parecia perdido. Talvez tenha sido uma dificuldade no trabalho, um desafio familiar ou até mesmo uma luta interna. Agora, imagine que mesmo diante desse cenário desafiador, havia uma solução invisível, uma resposta divina preparada para você. É exatamente isso que vamos explorar na história de Esther. Esther era uma jovem comum, como tantas de nós. Ela vivia em uma época difícil, em um lugar onde ser mulher e judia significava enfrentar preconceito e opressão. Porém, algo extraordinário aconteceu. Esther foi escolhida para se tornar rainha da Pérsia. Você consegue imaginar a magnitude dessa mudança? De uma vida simples para os salões luxuosos do palácio, Esther se viu em um lugar de grande influência. Mas não foi fácil. Ela enfrentou um dilema que colocaria sua fé e coragem à prova. O povo judeu estava condenado à morte por um decreto cruel, e Esther sabia que tinha um papel crucial nessa história. Sua posição como rainha não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade divina. Aqui está uma lição poderosa. Muitas vezes, somos colocadas em posições que, à primeira vista, podem parecer desafiadoras demais, mas que na verdade são oportunidades para cumprir um propósito maior. Pense nisso. Quantas vezes você já esteve em uma posição onde precisou tomar uma decisão difícil? Onde teve que escolher entre o caminho mais seguro e aquele que exigia fé e coragem? Esther nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está conosco, nos fortalecendo para enfrentar o que parece impossível. Um dos momentos mais impactantes da história de Esther foi quando ela decidiu se apresentar ao rei sem ser chamada. Naquela época, entrar na presença do rei sem permissão era punido com a morte. Imagine o peso dessa decisão. Esther sabia que sua vida estava em risco, mas também sabia que não podia se calar diante da injustiça. Então, ela jejuou, orou e se preparou para agir. Cada passo em direção ao trono era um ato de fé, uma demonstração de sua confiança em Deus. Então, algo milagroso aconteceu. O rei estendeu o cetro para Esther, indicando que ela poderia falar. Foi nesse momento que Esther expôs o plano maligno contra os judeus e pediu a salvação de seu povo. Sua coragem e determinação não apenas mudaram o curso da história, mas também nos deixaram uma lição poderosa sobre como a fé pode superar qualquer obstáculo. Vamos parar por um momento e refletir sobre isso. Quantas vezes em sua vida você se viu diante de um desafio que parecia impossível de superar? Talvez tenha sido uma perda, uma traição ou um sonho que parecia inalcançável. Assim como Esther, você também pode encontrar força em Deus para enfrentar esses momentos. O segredo está em confiar e dar o primeiro passo. Agora, quero trazer essa história para mais perto de nossa realidade. Vamos falar sobre Maria, uma mulher de 55 anos que enfrentava sua própria batalha. Após perder o emprego, Maria sentiu que o mundo havia desmoronado. A incerteza e o medo tomaram conta de sua vida. Ela se perguntava: por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito por trás de tudo isso? Foi então que Maria decidiu buscar inspiração na história de Esther. Ao ler sobre a coragem e a fé de Esther, Maria percebeu que também precisava dar um passo de fé. Com habilidades culinárias que sempre foram sua paixão, ela começou a fazer bolos para vender.
No início, sentia medo de falhar, mas decidiu confiar em Deus. E o resultado foi incrível. Não apenas reconstruiu sua vida, mas também inspirou outras mulheres a acreditarem que é possível recomeçar, independentemente das circunstâncias. Assim como Esther, Maria precisou enfrentar seus medos e agir com coragem. E é isso que quero que você leve dessa história. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-la a transformar sua vida. A história de Esther é como uma ponte em meio a um rio turbulento. Ela nos mostra que mesmo quando não conseguimos ver o outro lado, precisamos dar o primeiro passo. A ponte representa nossa fé, e cada passo nos aproxima do propósito que Deus preparou para nós. Mesmo que o caminho pareça incerto, Deus nos guia e fortalece em cada decisão. Ao refletir sobre essa história, pergunte a si mesma: qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? O que eu preciso fazer para dar o próximo passo? Pode ser um pequeno ato de coragem, como pedir ajuda, ou algo grandioso, como mudar completamente a direção de sua vida. O importante é agir com fé, acreditando que Deus tem um plano perfeito para você. E agora, quero encerrar este momento com uma mensagem especial para você. Assim como Esther, você foi colocada neste mundo por um motivo. Sua vida tem um propósito único, e Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Talvez você esteja enfrentando desafios agora, mas lembre-se de que eles podem ser o início de uma grande transformação. Então, eu convido você a agir com fé. Não deixe que o medo ou a dúvida a impeçam de alcançar tudo o que Deus tem reservado para você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. E, acima de tudo, confie que Deus está guiando cada passo de sua jornada.